Diferentes pontos de vista, múltiplas opiniões. Um programa onde os personagens do nosso tempo debatem com os nomes mais importantes do jornalismo baiano. No ar, Coletiva. Olá, tudo bem? Está no ar mais um Coletiva pela sua TV e Rádio Câmara de Salvador. Nosso tema de hoje é capacitismo versus inclusão. Está conosco aqui, para conversar sobre o tema, Mamari Lopes. Ela é professora, doutora da UFBA, diretora da empresa Alto Relevo Inclusão Escolar, fundadora e psicopedagoga do espaço Mamari Lopes, atendimento especializado em inclusão. Mamari. Olá, um prazer imenso estar aqui com vocês, né, para a gente discutir uma temática tão importante, né, que é justamente a questão do capacitismo e inclusão, que está estreitamente ligado, e a gente precisa hoje discutir sobre esses temas. Eu fico muito feliz de a gente estar num lugar que tem um alcance maior, né, seja de TV, seja de rádio, para a gente falar sobre isso, né, até porque eu gostaria de chamar já a atenção da importância da gente não falar só sobre inclusão dentro das escolas, né, então assim, vai ser um prazer esse bate-papo aqui com vocês hoje, né, e eu vou poder contribuir aí da melhor forma. Manuela Guimarães, ela é psicóloga, especialista em análise do comportamento aplicado ao autismo e é fundadora e sócia do espaço Giramundo, lúdico e terapêutico. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês e poder discutir uma temática tão relevante para a nossa sociedade. Andréa Lima é terapeuta ocupacional, especialista em desenvolvimento infantil e sócia fundadora do SEAD, Centro de Estudos e Atenção ao Desenvolvimento Infantil. Olá, como foi dito, eu sou terapeuta ocupacional, formada há 40 anos. Minha área de escolha sempre foi a área da deficiência, da pessoa com deficiência, e queria também agradecer pelo convite, pela importância dessa discussão e desse momento com pessoas que também têm tanta experiência na área. Pois é, a gente vai começar falando um pouco do nosso tema, capacitismo versus inclusão. A gente sabe que nos últimos anos, para cá, nos últimos 2, 3 anos, a gente tem ouvido muito falar sobre essa expressão capacitismo, mas tem muita gente que está em casa que não sabe o que significa isso. Eu preparei um texto aqui base para a gente começar e para a gente destrinchar o assunto. O capacitismo é uma forma de preconceito contra pessoas com deficiência, que envolve uma preconcepção sobre as capacidades que uma pessoa tem ou não devido a uma deficiência, e geralmente reduz essa pessoa a essa deficiência. É mais ou menos isso? Isso, o capacitismo é um conceito, na verdade, que precisou ser nomeado, porque ele é uma atitude da sociedade em relação às pessoas com deficiência, né? É a nossa observação que o efeito dessa construção histórica da exclusão da pessoa com deficiência é exatamente o desconhecimento, a desinformação, o preconceito contra o entendimento do que é uma deficiência, de quais são as capacidades dessa pessoa na sociedade, né, da relação que existe entre a falta de oportunidade e o agravamento dessas deficiências. Então, o capacitismo ele vem nomear uma atitude histórica, né, de uma construção histórica, para que a gente possa combater, para que a gente possa refletir junto à sociedade e transformar essa realidade. É um limitador, é isso? Na verdade, o interessante também, né, sobre falar sobre o capacitismo, é que as pessoas ainda perguntam, mas por que o termo capacitismo? Né? Porque a gente faz muita relação do machismo, né, o preconceito contra a mulher, né? A questão do racismo... Eu sei que tudo que tem ismo não é bom. Vai mais ou menos nessa linha. Então, racismo também é a questão do preconceito contra a raça. E aí, o capacitismo, ele vem para justamente mostrar essa questão do preconceito contra a questão de a pessoa ser capaz de realizar algo. Ou não. Né? Ou não. Então, a ideia do capacitismo, ele vem muito nessa vertente. E o que nos preocupa muito, né, enquanto pesquisador e profissional, é que a gente vê que muita gente tem frases capacitistas, tem atitude capacitista, mas nem se dão conta. Não tem nem noção de que está sendo, por exemplo, capacitista no dia a dia, por exemplo. Como a questão das formas de preconceito, né? A coisa que está enraizada, né? Aquela coisa institucional que todo mundo diz que não está fazendo e está fazendo ao mesmo tempo. Tem piadas, né? Isso. E ironias, né? E às vezes até dentro de casa. Né? Isso acontece. Eu acho importante a gente considerar também que nós, profissionais da área, nós estamos é como se fosse um caminho inverso, né? Quando a gente pensa no capacitismo como um fenômeno histórico e estrutural, a gente pensa numa ideia de
indivíduos que foram marginalizados, né, estiveram à margem da sociedade por apresentarem características que destoavam das características tidas como comuns, né? Então, quando a gente olha para um indivíduo e faz um julgamento prévio, pensando que ele não é capaz de fazer alguma coisa por uma característica que muitas vezes a gente nem conhece, a gente está, sim, sendo capacitista, né? É como se ser diferente fosse um defeito. Exatamente. Exato. Exatamente. Existe o normal, né, e qualquer pessoa, qualquer um que esteja fora daquilo que é, né, tido como normal, não serve. Tem que se consertar. Se adaptar, mais ou menos isso? Isso. Eu costumo até dizer que um grande equívoco que a gente tem nas discussões de inclusão é que isso vem historicamente também sendo reconstruído, né, desconstruído, que muitas vezes tinha a ideia do tipo, inclusão, igual para todo mundo, todos nós somos iguais. E eu falo justamente o contrário, a inclusão não veio para mostrar que somos iguais, a inclusão veio mostrar que somos diferentes. Né? E que tá tudo bem ser diferente. A perspectiva é essa, e que, ok, todo mundo é diferente, então é muito mais nessa pauta de desconstrução. Né? E também já pensando, por exemplo, na questão da escola, da educação, a ideia é justamente essa. Você não tem como homogeneizar, como igualar algo que todo mundo é diferente. Né? Então a gente entra nessa... dizer, Mariana, muito nas escolas, assim, que a inclusão não é normalizar as crianças, os adolescentes, né? Não é tornar normal, muito pelo contrário, é incluir a diferença. O jeito próprio daquela criança, daquele adolescente, o funcionamento dele, as necessidades que ele tem, que passam desde possuir uma rampa até um acompanhante terapêutico ou um acompanhante pedagógico na escola, né? Então, é escapar dessa ideia de que incluir significa ter a expectativa de que aquele aluno vai se tornar igual aos outros, vai ter o mesmo rendimento, vai ter a mesma produtividade. E assim, eu costumo dizer também que a inclusão escolar, né, a gente quer tratar para além disso, a inclusão social como um todo, mas que a inclusão escolar, ela é uma das grandes responsáveis pela reflexão a respeito do capacitismo. Né? Então, eu sou uma pessoa de 62 anos que não tive sequer um colega na minha escola que tivesse uma deficiência. Meus filhos já tiveram, meus netos já têm colegas com deficiência. A escola é um grande ponto de partida para a transformação dessa realidade. A aproximação, desde a primeira infância, com pessoas com deficiência, vai normalizar, vai igualar, vai aproximar, né? Vai diminuir o impacto que a deficiência causa na sociedade. Né? Então, esse é um grande caminho que a gente vem percorrendo na defesa da inclusão escolar, da inclusão em escolas regulares, de fato, né? Eu tive colegas, eu tive colegas, não tantos quanto hoje, né? Mas tive. Mas assim, antigamente, essa questão era tratada separando, havia uma separação, tinha uma escola específica para isso. Até a gente vai falar sobre isso aqui mais tarde, né? Sobre a questão dos centros inclusivos, mas a inclusão é justamente criar junto, tá? Manter junto, né? Exatamente. Não é verdade? Na verdade, André, eu acho que uma coisa importante para a gente pensar também é essa ideia de que a inclusão, ela não está totalmente relacionada à igualdade, a gente quer equidade, né? Porque quando a gente pensa em igualdade, a gente pensa que todas as pessoas precisam estar numa sala de aula da mesma forma. E quando a gente pensa em equidade... Como se fosse uma linha de produção. Exatamente. A gente pensa que a pessoa precisa estar na sala de aula da forma que for possível para ela aprender. Né? Então, isso é muito importante. Quando a gente pensa em adaptação do ambiente, adaptação curricular, são ferramentas para que a gente dê o direito na medida da desigualdade e não na medida da igualdade. Né? E aí, quando a gente pensa em equidade, a gente pensa em respeito. Porque eu respeito você como você é. Eu não preciso te transformar para que você entre num padrão e fique num padrão normativo, né? Essa é uma discussão, na verdade, base, né? Dentro da inclusão escolar. A gente fala muito sobre isso. E aí tá até uma discussão sobre a concepção que você enxerga esse estudante, né? Então, assim, poxa, coitado, ele não aprende porque tem autismo. Como se fosse um problema do estudante. Né? Então, assim, ele não se encaixa na nossa caixinha, então ele não consegue aprender, coitado, ele tem autismo. Mas a ideia é a concepção contrária a essa, que fala do tipo, não, ele não aprende, não é porque ele tem autismo, ele não aprende porque o ensino não está adequado para ele. Não está adaptado. Não está adaptado. A mesma coisa do que, poxa, o cego não consegue ler um livro. Ele não lê o livro não é porque ele é cego, é porque o livro não está em braille. Tá em braille. Essa é a ideia. Então, a gente tem que entender que o problema está na barreira. Eu acho que isso tem muita discussão a ver com capacitismo. E a gente precisa entender, eu acho que a grande questão da inclusão é justamente essa. Você entender que o problema está na barreira e não está na pessoa. A gente não está negando a deficiência, negando o transtorno. Ele existe. Mas o que faz aumentar ou não os obstáculos, por exemplo, são as barreiras. Que é essa discussão. A ausência de oportunidade, as barreiras que estão lá, que agravam. Falar em negar deficiência e obstáculos, etc., eu queria até falar um pouco sobre a mudança de alguns termos, de como a gente ouvia isso no passado e como essa coisa é dita, classificada agora.
E às vezes parece comum para vocês que trabalham com isso, é normal. Mas para quem está em casa assistindo a TV Câmara, ouvindo a Rádio Câmara, não é tão fácil lidar. Por exemplo, antigamente era comum falar de pessoas com necessidades especiais, PNE. Hoje não é mais, hoje é PCD mesmo, pessoa com deficiência. O quanto é importante a mudança desse termo? Pode ficar à vontade para quem quiser falar primeiro. Na verdade, é uma discussão importante, né? Que eu acho que também termina entrando em discussões capacitistas, por exemplo. Né? Então, assim, na verdade, existem diversas nomenclaturas que vêm evoluindo, vêm avançando, né? Com discussões e etc. Então, por exemplo, existia, por exemplo, a terminologia pessoa especial. Pessoa especial. Eu acho importante falar, porque na escola é o mais comum da gente ver. Né? Então, a gente vê muito, porque é pessoa especial, coleguinha especial. E assim, essa já foi uma terminologia que a gente precisou discutir, já meio que avançou em relação a isso. Por que não especial? Né? É importante falar, porque todo mundo acha que é a forma mais fofa, menos agressiva. E ela termina soando, de uma certa forma, capacitista, né? Porque quando você fala especial, você fala, ele é um aluno especial. Você já dá uma caracterização ali de fragilidade, por exemplo, na pessoa ser especial. Além disso, Manu é especial pra mim e não tem deficiência, por exemplo. Tá embutido nisso também, Maria, um juízo de valor. Juízo de valor, né? exatamente. Então é especial pra mim, pode não ser pra você. E quando a gente vai lá e sintetiza isso como pessoa com deficiência, a gente tá legitimando a deficiência e não o juízo de valor sobre a deficiência. E como é feito também de toda essa construção histórica, da vitimização da pessoa com deficiência, da infantilização eterna da pessoa com deficiência. Então a gente vê as próprias famílias terem dificuldade de colocar essas pessoinhas que cresceram num outro lugar, numa outra posição. Excelente. Então, ainda dou comida na boca, eu ainda carrego no colo. Então tem questões concretas, uma criança que não fala, uma criança que não anda, né, vai se tornar um adulto que não anda, um adulto que não fala, tem questões muito reais dessa família para oferecer o suporte. O que a gente faz é tentar transformar isso na colocação dessa pessoa numa outra posição. Perceber que ele cresceu, apesar e para além da sua deficiência. Então, essa condição do especial tem toda a relação com isso. A vitimização, o coitadinho. E essa construção histórica que até hoje a gente vê na rua, uma pessoa com deficiência, eu não quero usar o termo se utilizando, mas de alguma forma da sua própria deficiência para pedir esmola. Então, me acolha porque eu tenho uma deficiência, né? Porque eu sou surdo. Muito embora também a gente vê pessoas sem deficiência nenhuma Exatamente. Pedindo esmola. Mas aí é como se fosse uma apelação. Apelo maior. Entendi. Né? E assim, eu não estou dizendo que a pessoa está errada por conta disso. Não, claro. O que a gente sabe é que pobreza, né? Fatores sociais, as dificuldades sociais não combinam com ninguém. Mas especialmente não combinam com a deficiência. Então, outro grande agravamento, que é também um grande implicador da falta de oportunidades, é a questão social. Ter síndrome de Down num bairro bacana, ter acesso aos melhores atendimentos, ter acesso a uma boa escola, é completamente diferente de ter a mesma síndrome morando numa favela, morando na periferia, não tendo acesso aos atendimentos, aos tratamentos que essa criança teria direito. Então, isso tem uma repercussão visível dentro de uma mesma síndrome, de uma mesma condição. E as repercussões e a evolução e as oportunidades dessa pessoa serão completamente diferentes. Né? A gente sabe, todo mundo vivencia isso de alguma forma, né? A gente sabe o quanto isso é um agravante. A falta de condições para ter acesso ao seu acompanhamento agrava infinitamente a condição da deficiência, né? Mamãe levantou a mão, já tá com a mão levantada, igual a escola. Sou professora, né, meu filho? Eu tô viu? acostumada aqui. Brincadeira. Só um parêntese que eu acho importante sobre a questão da nomenclatura PCD, né? Que é pessoa com deficiência. É uma nomenclatura, inclusive, definida por meio da participação das próprias pessoas com deficiência. Então, eu queria até encorajar as pessoas que às vezes ficam com medo de falar pessoa com deficiência. Por conta, inclusive, da questão do termo. Então, mesmo, pessoa com deficiência, estudante com deficiência, a pessoa cega, a pessoa surda, eles fizeram parte da definição dessa terminologia. Uma outra coisa importante também, que a gente vê muito ainda, PNE, né? Ou, muitas vezes, portador de necessidades especiais. Exatamente. Então, por que não se usa portador? Eu tô portando o copo, eu posso deixar de portar o copo. Porta uma arma, né? Portar uma arma. O policial porta a arma, ele deixa de portar. A pessoa com deficiência não é opção, não é opção dela não portar. Então, é um outro termo que também é muito usual, além do especial, como portador, e não é utilizado, né, dessa forma. Então, hoje, a nomenclatura atual é pessoa com deficiência, e principalmente valorizando porque existe uma pessoa antes da deficiência. Pessoa com deficiência. Lembrar o seguinte, você que está em casa, se sentir, né, acanhado, não saber como fazer, já está orientando. É pessoa com deficiência. Ao que parece, professoras,
Posso chamar a professora, essa audição? Ao que parece, a pessoa com deficiência, ela é muito mais bem resolvida do que a sociedade que a gente vive. Parece que ela tá pronta, ela tem uma aceitação. Parece que quem não aceita é a sociedade. É isso que a gente entende? É mais ou menos assim? A experiência é muito individual. O que cada um faz da sua história, ela é muito particular e muito individual. Né? Quando Mariana traz a questão de que as próprias pessoas se empoderaram, essa é uma construção a partir da década de 70, que as próprias pessoas com deficiência começaram a se colocar e dizer, a gente fala por nós mesmos, né? Nada sobre nós sem nós. Sem nós, exatamente. Essa é uma frase que tem que marcar a sociedade, que as pessoas têm que ouvir, né? Então essas pessoas passaram a dizer de que forma a gente quer ser ouvido, de que forma a gente quer ser nomeado. Essas próprias pessoas passaram a ser ativos politicamente, socialmente e a transformar essa realidade. Mas a experiência é muito particular. Então o que a gente vê, por exemplo, na clínica, tem famílias que se tornam os blogueiros, os ativistas pela inclusão, e tem famílias que deprimem na presença de um filho com deficiência. Sim. Então, as experiências são múltiplas, até porque o capacitismo atinge essas famílias. Então, quando fala essa é uma criança com deficiência, para algumas mães e alguns pais, é muito difícil ouvir isso pela primeira vez. Isso. Eu lembro de uma mãe que eu tenho, que a filha nasceu sem nenhuma dificuldade, e com 2 anos de idade, ela apresentou um cisto cerebral e passou, né, ela se tornou uma criança com dificuldades motoras. E ela disse que no aeroporto ela foi viajar para levar a menina para fazer uma cirurgia. Uma pessoa chamou ela e fez assim, venha, você pode entrar aqui nessa fila. Prioridade. Porque sua filha tem uma condição especial. E ela chegou aos prantos na clínica. Isso mexeu com ela. Nossa, ela chegou aos prantos na clínica e disse, minha filha é uma criança com deficiência. Então, é duro, assim, sim, mas vai ser duro enquanto a gente não transformar esse olhar, né? Enquanto a gente não compreender que a deficiência é uma forma de existir. É uma forma humana de existir, como qualquer outra. É uma condição humana, né? Quando a gente compreender isso realmente vai se transformar. Manuela é psicóloga. Sim. Né? E acontece muito de você ter que tratar a família do deficiente, Manuela? Sempre, porque na verdade nós somos produto do meio, né? Então eu não tenho como tratar um indivíduo sem pensar no meio que esse indivíduo está inserido, né? E o primeiro cunho social desse indivíduo é a família, né? Então todas as interferências, todas as dificuldades e as aquisições que esse indivíduo vai ter ao longo da vida perpassa pelo ambiente familiar também. Então quando o André traz essa situação da mãe, é realmente uma questão de capacitismo, porque o capacitismo é estrutural, então mexe em toda uma estrutura. É numa estrutura social e é numa estrutura familiar também, porque é um pertencimento. Se perceber mãe de uma pessoa com deficiência, também tira ela desse lugar da maternidade ideal. Isso. Né? Então, isso também. Esse nome hoje, né? Exatamente. Mãe típica, e mãe atípica. E, na verdade, poderia ser só mãe, né? Eu sei que mulher pensa muito rápido, fala muito rápido. A gente precisa explicar direitinho para quem está ouvindo a Rádio Câmara e para quem está assistindo a TV Câmara. Explique essa questão aí que vocês comentaram e identificaram. Na verdade, como historicamente percebeu-se uma diferença nesse desenvolvimento dessa família, desse lugar da mãe, esse sofrimento que a mãe traz, né, pelo luto da criança idealizada, tornou-se comum esse termo de mãe atípica, que é uma mãe que tem uma criança com deficiência, né? Uma mãe de uma pessoa com deficiência. A mãe não é pessoa com deficiência e a filha é. O filho é. E aí surgiu essa expressão mãe atípica? Isso. Porque a história é atípica. E surgiu esse termo que eu tenho as minhas questões. Isso não é bom, isso é bom ou não é bom? Não entendo. Quem está em casa quer saber. As questões, eu acho que de alguma forma segrega. Né? Coloca aqui de lado, embora, por outro lado, chame a atenção. Né? Para que maternidade é essa? Que paternidade é essa? Quais são as necessidades específicas de uma mãe que tem um filho com deficiência, vamos falar do pai. E a gente entraria. O pai. A gente fala de mãe. Precisa falar sobre isso. O pai de uma família que tem uma pessoa com deficiência. Então, de alguma forma, eu acho que esses termos surgem para destacar, para chamar atenção para uma coisa muito específica. É diferente ser pai e mãe de uma criança com deficiência? É diferente. É diferente ter uma deficiência? É diferente. É uma coisa particular. Mas a gente tem que ficar muito atento àquilo que pode segregar ao invés de incluir.
Né? Eu tenho outra experiência também super importante da gente, assim, no Instagram, né? Um shopping daqui de Salvador inaugurou um parque com aquelas câmeras de pular, aqueles pula-pula, e eles colocaram assim no Instagram, gratuidade para crianças com autismo. Aí gente, que tiro no pé. Trouxe, aí que tiro no pé. A gente trouxe isso como um post do SEAD, né, da clínica, colocando que as pessoas refletissem sobre isso. Por que a deficiência é critério para gratuidade? Entra no assistencialismo. Isso é assistencialismo, isso é capacitismo. Uma criança rica que tem autismo, ela pode pagar. Por que ela tem que entrar de graça pela única condição dela de ser autista? Isso é capacitismo. Então, assim, a gente jogou o SEAD, jogou essa discussão no Instagram, e foi uma polêmica com as próprias famílias. As próprias famílias começaram a responder, famílias de pessoas que a gente não necessariamente conhecia, mas colocando, não, mas uma criança com deficiência é uma criança cara, é uma criança que já... Mas assim, não é disso que se trata, é de refletir sobre que concepção é essa, de onde vem, que base histórica tem isso para dizer entra de graça porque tem deficiência. Não é por aí. Então, se uma criança pobre da favela chegar, não entra de graça. Porque ela não pode pagar, mas ela não entra porque ela não é autista. Eu acho que entra muito na questão histórica, né? É histórico. Na questão do assistencialismo, na questão de sustentar, por exemplo, se a gente for parar para analisar, até centros de educação, eles sobrevivem de rifas, de bingos, isso tudo é histórico. De caridade, né? De caridade. Então, durante muito tempo, né, que eu trabalho na inclusão, então falando assim, nossa, Mamari, seu lugar no céu tá garantido. Né? Ou então, seu trabalho social é muito bom, rapaz, não é social não, eu cobro, entendeu? Tipo, eu estudo pra isso e eu cobro minha hora. Então, assim, é muito dessa perspectiva que tem a ver com o que você trouxe sobre a questão do ter a deficiência, como a família enxerga isso, e eu concordo com o que você trouxe, considerando a fala de Andréia, que ainda tá muito na sociedade. Então, o problema não é só ter um filho com transtorno, é ter um filho com transtorno na nossa sociedade hoje em dia. Então, muitas mães falam, poxa, eu queria levar ele no parque, mas eu não olho porque as pessoas ficam olhando. Eu não levo porque as pessoas ficam olhando pra ele. Eu não vou porque... Interessante. Hoje a estatística diz que a cada 36 crianças, uma nasce com deficiência, né? Ou autismo. Com TEA. Vamos falar sobre TEA daqui a pouquinho, né? Sobre o espectro do autismo. E... há quem diga, né, que por causa do cenário totalmente adverso, antigamente as famílias escondiam as suas crianças com deficiência. Isso é real ou é lenda? Muito real. Ainda hoje. Ainda hoje? Mas com certeza é muito difícil para a família, porque o olhar do outro ainda é um olhar capacitista, ainda julgador, é um olhar cruel, ainda é um olhar que não inclui, que não aproxima, né? Assim, é um pouco melhor, minha gente, vamos ser otimistas. É um pouco melhor. Estamos avançando, mas... Exatamente, eu sou formada há 40 anos. Então, eu sou de uma época que as escolas simplesmente negavam. O lugar dessa criança não é aqui, né? E muitas vezes eu visitei escolas para orientação, para trocas, escolas públicas, escolas com inúmeras dificuldades, né? Estruturais, de falta de professores insatisfeitos. E quando uma criança com deficiência entrou nessa escola, o problema passou a ser a criança com deficiência. Sim. Quando essa diretora, eu lembro muito desse caso, gente, que essa diretora me disse, o lugar dele não é aqui. Gente, e eu falei pra ela, o lugar de nenhuma dessas crianças é aqui. Nenhuma dessas crianças é aqui. Ou então você dizer, o seu lugar o seu não é aqui, exato. Exatamente. Mas assim, isso vem se transformando, ainda com muita dificuldade, por isso que a gente está colocando, é estrutural, está no nosso pensamento, está na nossa constituição enquanto pessoa, olhar e achar que o outro tem que ser igual a mim para que eu consiga conviver, né? Então, as famílias também são impactadas por isso. Eu entrevistei uma família semana passada, em que, assim, eu senti o jeito deles lidarem com a criança com autismo extremamente agitada, que grita, que joga coisa no chão, e eu perguntei a eles, isso é constrangedor para vocês? Isso é constrangedor? E eles, assim, com muita dificuldade, dizendo que era constrangedor, que aquilo assustava, que aquilo envergonhava eles estar nos espaços. Então, o que a gente tem que fazer é dizer, são os espaços que tem que exatamente entender essa é a questão. que existem outras formas de existência humana
tem pessoinhas que pulam e talvez esse vai pular a vida toda. Mas exato. um adulto que vai precisar pular para se organizar, para se regular, como se fala hoje, né? Isso. E assim, somos nós que temos que conhecer, somos nós que temos que entender quem está aqui fora e acolher e dizer, deixa ele dar os pulos dele, não importa. Interessante, a gente falou muito aqui mãe. Não é a desvalorização total e completa dos pais, não, porque eu sou pai, amo ser pai, tenho consciência do meu papel, né, sou apaixonado, sou vocacionado por Deus para ser pai. Eu não me sinto menor quando falamos mãe, porque eu tenho consciência que a mãe realmente exerce um papel maior. É a mãe que a gente vê o tempo todo. É lógico que vocês vão ter aqui exceções, mas a regra, a gente falou mãe, Não, é por isso. Mas uma mãe, a dedicação, geralmente, vocês que trabalham com isso, né, que recebem as famílias, que recebem as crianças, geralmente é a mãe que sacrifica mais, né? 98%. 98%. Olha a da E estatística. além de sacrificar, são parênteses. Não, só um detalhe, uma vírgula. Isso Eu falo sacrificar, Não, assim, no claro. sentido de abrir mão da sua vida, como se fosse quase um acordo. Quando o pai é homem, o pai é ser humano, é honesto. Mas porque é isso que eu ia falar. tem uns que nem pais são. Essa é a questão. Que quando abandono. sabem, quando a criança nasce e vão embora, esses são isso. monstros, me perdoe, até vocês podem falar isso aqui, esses eu nem quero me referir, mas o pai mesmo que está dentro da família faz uma espécie de acordo, o pai trabalha, o pai cava os buracos, cava os poços, e a mãe vive exclusivamente para a criança. É mais ou menos assim que acontece muito. Também é estrutural. Né? Então, essa concepção de que a mulher, a mãe é quem precisa cuidar é histórica. Né? Então, hoje a gente vê muitas famílias tentando inverter um pouco isso, né? Mas, assim, ainda é muito sutil. Predominante. Muito predominante Total. as mães Em todas à frente as de casas. tudo. Em todas as As casas. As pesquisas mostram isso. O índice de abandono paterno quando descobre de fato a deficiência. Isso muito grande aí. Entende? A gente percebe tanto na prática como as próprias pesquisas têm, inclusive, fomentado esse tipo de questão de estudo, porque realmente é o que a gente vê. Então, às vezes, não é nem uma questão de escolha da mãe, do cuidado. É uma questão de Não tem que eu e você agora. Entende? Então, a gente tem, pelo menos as experiências que eu tenho visto, é muito claro que existe os pais presentes, né? A gente, obviamente, tem que valorizar, existe sim essa realidade, mas a gente, eu acho que ainda trabalha com a maioria, né, nesse cenário. É a questão da interseccionalidade, né? A deficiência com o machismo, com a questão do sexismo, Os ismos, né, que a gente tava com o falando. racismo, a criança negra com deficiência, pobre. Sim. Ela tem, assim, é a interseccionalidade. A coisa vai descendo e vai complicando cada vez mais. Estou gravando tudo isso aqui porque eu tenho coisas para perguntar sobre esse assunto no outro bloco. Você que está em casa assistindo a TV Câmara agora e ouvindo Rádio Câmara, esse é o programa Coletiva e o tema é capacitismo versus inclusão. A gente está conversando aqui abertamente sobre o assunto, tirando muitas dúvidas. Eu tenho certeza que você não vai querer mudar o canal, nem trocar de rádio, porque daqui a pouco a gente volta. É bem rápido, a gente vai ali e volta já. Pois é, de volta com o Coletivo aqui na sua Rádio TV Câmara. O nosso tema é capacitismo versus inclusão. Vou apresentar de novo as nossas convidadas, se você, porventura, só ligou a TV ou o rádio agora. A vantagem é que o programa vai passar novamente em algum momento da nossa programação. Mas eu estou aqui com Andréa Lima, Manuela Guimarães e Mamari Lopes. E a gente está conversando sobre um tema que faz parte da vida de todo mundo, inclusive da sua, né? Que uma das coisas interessantes que eu quero voltar o bloco falando é que eu não tenho que ter um filho ou um familiar com deficiência para ser sensível à causa, né? Para abraçar, né? E para ser acessível. Não é isso? Quem quer começar a conversar? Para ser anticapacitista. Anticapacitista. Essa que é a grande questão. A posição da gente diante da sociedade deve ser essa. Combater o preconceito, a exclusão. Não é isso? Com certeza. E assim, André, uma coisa curiosa, em outras entrevistas, outros espaços, a primeira pergunta que me fazem é: seu filho tem deficiência? Tem alguém da sua família? Né? Porque também, querendo ou não, é uma questão histórica por conta dos movimentos sociais que são marcados por coincidência, não, eu fiz a pergunta a vocês aqui, não foi? Pois é. Nos bastidores, no making off. Mas é clássica. Todo mundo pergunta justamente, e tudo isso é explicado na história, que é justamente essa ideia, né? De quem tá na luta, quem tá no movimento, é porque participa. Então, se você for analisar a maioria, né? Os movimentos sociais, de donos de ONGs, de movimentação, até a própria legislação leva um nome que tem a família envolvida, mas que não é exatamente sobre isso, né?
Que tem a ver com a questão do meu trabalho social, né? A questão de ser voluntário, quando você fala que trabalha com pessoa com deficiência. Isso tudo está ligado em relação a isso. Eu vou aproveitar esse gancho, né? Pedir para nosso Cláudio Ney Valdão dar um close ali no colar de Mamari. Bota aí, mostra seu colo, Mamari, por favor, aí, olha lá. Aquele colar bonito ali, né? E você que está em casa está assistindo o programa agora. E ele tem o símbolo, é o quebra-cabeças colorido. É o síndrome de quem é envolvido com a causa do autismo, do TEA, não é isso? Uhum. E interessante é que tem pessoas que estão vendo, a gente está vendo muito isso agora, né? A gente está vendo o tempo todo, né? E eu pergunto, eu entrego tudo, eu sou quase igual ao seu irmão, eu sou língua solta, eu acabei dando fora, perguntando se Mamari tinha, porque eu achei que só quem tem um familiar ou que tem um problema pode usar os símbolos. Ela acabou explicando que aquele pingente não. Tem o colar. Isso. Que identifica o autista. O cordão é como se fosse um cordão de crachá. Né? Isso. Alguns até usam com um crachá com a identidade da criança ou do autista, né? E aquele colar com as cores, o quebra-cabeça, ele identifica o autista. E o símbolo também, que é o símbolo do colar, aparece até, em alguns momentos, dependendo da configuração de que ele tá, parece uma fita de show do Bonfim, só que, né, com o símbolo do autismo, é o lacinho, né? Isso. Que tem nas vagas de garagem do shopping, exato, nas vagas de assento no metrô, nas prioridades. Queria que você falasse, Mamari, porque eu perguntei a você por causa do colar, né? Não, excelente. De repente quem está em casa é sensível à causa, quer defender e acha bonito, quer usar um colar como esse, eu não sei. Não, com certeza. Na verdade, por que eu uso? Eu uso como uma forma de conscientização, de chamar atenção e de que eu me orgulho. Até para que te perguntem. Pra todo mundo. Então eu vou pra festa, eu saio, pra onde eu vou com o meu colar. E pra justamente falar assim, nossa, que lindo, por que você usa? Falo, não, porque eu sou profissional que trabalho e respeito o autismo. Né? Então são diferentes. É diferente de eu ser profissional e andar com colar, com cordão do autismo. Não seria o caso. O cordão, ele é um cordão que chama de cordão de identificação, né? Que é o cordão que tem, por exemplo, do autismo, o quebra-cabeça até então, colorido, né? Que identifica o autismo. Existe também o cordão do girassol, por exemplo, que são para as síndromes de deficiências ocultas, que não são visíveis. Por exemplo, a síndrome de Down, você olha e percebe os traços marcantes, né? Sindrômicos, como a gente chama. E tem outras ocultas, como TDAH, até a fibromialgia entrou há pouco tempo agora, de síndromes ocultas, então a pessoa usa o colar do girassol para se identificar, ele se auto-identifica, se autodeclara usando esse cordão. O meu, no caso, é um acessório muito mais de valorização e respeito, nesse sentido. Só uma história rápida, eu fui fazer eu tenho uma empresa de consultoria e inclusão, né? Então eu presto serviço para as escolas públicas, enfim, a gente fez uma ação do Dia do Autismo. E a gente foi em sala distribuir os lacinhos do autismo para as crianças, explicando o que era o autismo. E aí, quando a gente foi, eu tô na cidade hoje atualmente, Santo Antônio de Jesus, né, prestando consultoria lá, e a gente foi botar, enquanto eu tava explicando, um coleguinha com autismo tava distribuindo os lacinhos para explicar. Aí um aluno falou, eu não vou usar isso não, porque eu não tenho esse negócio. Que é justamente a dúvida que você teve. Não, é criança sendo criança, né? Aí eu falei, não, ele entendeu que se ele botasse o laço, ele seria autista. Seria autista. Aí a gente explicou, não, quem usa o lacinho é pra dizer que respeita o autismo, que valoriza a causa, né, que tem a ver com essa questão. Aí agora vai o Bocão aqui falar mais uma coisa, você entregar mais uma vez. Minha namorada trabalha na Faculdade Baiana de Medicina, né? Uhum. E aí ela atendimentos, né, de pessoas com autismo, e aí comprei um colarzinho para dar para ela. Mas o colar é ótimo, obrigado. Mas assim, você vai entender que eu vou dar para uma mãe ou para algum, para um autista, ou o cordão. Eu já ganhei o cordão de presente também. Se chegar aqui, não se preocupe não. A intenção foi boa, se sabe de um, eu vou comprar mais, eu vou comprar vários, porque o que não tiver, você dá pronto. Eu não sabia. Aprendi errando, né? Sim. E mais, a gente fez uma pauta aqui, o dia 2 de abril, é o Dia Nacional e Mundial do Autismo. Uhum. E a Comissão de Saúde da Câmara apoiou um trabalho, né, um evento de associações de mães, né, foi no Parque da Cidade, inclusive. Uhum. E a gente foi lá junto com o presidente da Comissão de Saúde e tal, e entrevistamos uma mãe, por uma horrível coincidência. Ela no ônibus, indo para o evento da Câmara, ela foi agredida, porque tinha uma pessoa sentada na cadeira, né, reservada para o autista, e aí ela, quando foi reivindicar, estava lá o símbolo do autismo, mas a pessoa deu um soco, além de palavrões e palavras de baixo calão, um soco no rosto dela. O vídeo mostra claramente ela tomando um soco no rosto.
Veja o quanto a sociedade está despreparada. Era necessário alguém dizer isso? Gente, olha o símbolo lá. E aí, André, a gente chega numa discussão que é uma discussão muito importante sobre o capacitismo. Porque a gente precisar usar um cordão para se identificar significa que o respeito não existe. Você precisa comprovar que você está sendo atendido numa fila de prioridade porque você tem alguma coisa. Então, assim, é a não confiança mesmo. E é no outro. No outro. E é também... E aí a gente retoma a nossa conversa inicial sobre a postura da mãe de se sentir envergonhada, né? De se sentir constrangida nesse espaço. Porque é um espaço que as pessoas são julgadas mesmo. Antes mesmo de... Ninguém pergunta, olha, por que ele tá sentando nesse banco? Por que ela quer sentar nesse banco? O que acontece? Já viu um julgamento. Você não pode sentar. Porque a deficiência não é visível? É isso? Então os transtornos a gente vai desconsiderar todos? É aquela coisa da mulher grávida que tem os direitos, né? Sim. E aí tem que esperar a barriga crescer pra sentar, pra não pegar uma fila ou pra não passar numa roleta, que pode, né? Vai ter que esperar estar de barrigão. Discutindo nos bastidores, eu queria falar um pouco sobre a questão a gente falou sobre a mudança dos termos, né? E uma delas é a questão do autismo, né? Não mudou, porque a letra A faz parte, inclusive, né? Mas hoje não se fala mais direto autismo fala-se TEA. E quem está em casa deve estar ouvindo isso, né? TEA. TEA. Transtorno do espectro autista. Isso. Por que muda? O que é que muda nisso? Quem quer falar sobre isso? Fica à vontade. O que as meninas podem complementar, mas assim, o que a ciência foi aprofundando no entendimento do autismo é que ele é muito mais amplo do que a gente imaginava, né? Então, aquela ideia tradicional do autista que não fala, que se sacode, que se balança, que existe e que merece de nós todo o apoio, todo o suporte também, ele foi bastante ampliado. Então, hoje se sabe mais sobre o autismo, que ainda não é simples, né? Tratar o autismo ainda não é uma coisa muito simples, mas se sabe mais e se compreende que ele está dentro de um espectro. Os sinais podem ser diversos, em intensidades diferentes, em áreas diferentes do desenvolvimento, na linguagem, no comportamento social, no processamento sensorial, que foi outra coisa que foi acrescentada também ao diagnóstico do autismo. Então, assim, ficou mais fácil a gente compreender o autismo quando a gente abre esse leque e entende que muita coisa pode estar ali dentro, né? E que muitas pessoas que não recebiam a atenção e o cuidado devido, que estavam fora desse diagnóstico, passaram a ser introduzidas nesse diagnóstico por conta disso. Porque a gente sabe amplia a questão? O espectro é exatamente isso, é a ampliação desse nosso olhar. Então, não é um a um. Hoje se fala, inclusive, dos autismos, né? Não existe um autismo, existem os autismos. Então, você vai encontrar uma pessoa com autismo na faculdade e você vai encontrar uma pessoa com autismo adulta também, que provavelmente vai depender da família, vai ser uma pessoa que vai precisar de suporte durante toda a vida. Então, existe esse leque imenso, né? E a gente precisou compreender isso para saber fazer os diagnósticos e oferecer o tratamento adequado. E é a ideia da desconstrução, da gente não poder dizer todo autista é igual, isso, né? Então a gente precisa entender que é realmente um espectro, é muito amplo. Você não vai, nem sempre você vai olhar para uma pessoa com autismo e dizer, olha, aquela pessoa ali é autista, porque eram muito visados os indivíduos que eram em nível 3. Né, de suporte. Eram os clássicos, então, né? Que são os clássicos, né? Que só a gente para que percebe... a gente possa entender, explicar melhor para quem está em casa. Existem os níveis, é isso? Existem. Emanuela? São 3 níveis. Nível 1, nível 2 e nível 3. E que, na verdade, esses níveis, eles são em função do nível de independência do indivíduo. Então, quanto menos dependência ele tem, nível 1. A proporção que essa o suporte, né? É dependência do outro. Então, é um nível de suporte. Quanto mais ele precisa de suporte para estar nos ambientes, maior é o seu nível de suporte, né? Então, a gente pode... Hoje, o DSM divide dessa forma. Nível 1, nível 2 e nível 3. Só uma observação em relação a essa atualização do TEA, né? É que antes existiam, eu acho que vale a pena falar bem resumidamente, como o Manu falou sobre a questão do DSM, né? Que é o manual diagnóstico de referência médica dos diagnósticos. Então, existiam diferentes diagnósticos para, digamos assim, para transtornos que tinham bases semelhantes, né, iniciais. Então, exemplo, existe o autismo, que seria o autismo clássico, e a síndrome de Asperger, por exemplo, que era conhecido como síndrome autismo Asperger. Ou Asperger. É o nome do médico, geralmente...
É o nome do médico. Do médico da que época que definiu. Então, exemplo, antes existia o autismo e a síndrome de Asperger. Hoje a síndrome de Asperger, ela tá dentro do transtorno do espectro autista. Então, TGD, autismo, transtorno a síndrome de Asperger, o desintegrativo da infância, eles se juntaram porque entenderam que tem a base da comunicação social e os comportamentos, né, como a base do dia a dia, digamos assim, né, que são as duas principais grupos de caracterização do autismo, e hoje é um único diagnóstico, que é o tal do TEA, que todo mundo fala, que é transtorno do espectro autista. Então não existe mais o autismo de alto funcionamento, a síndrome de Asperger, o desintegrativo da infância, o degenerativo sem especificação, entende? Então eles se uniram, digamos assim, nesse diagnóstico, e tem hoje o CID, né, que chama aí o F84 do TEA. CID também CID é um código da medicina. A CID define através dos números, né? Cada um tem. Eu estava ouvindo rádio, eu sou muito rádio, sou apaixonado por rádio, né? Eu acredito que todo mundo que trabalha com comunicação é fã do radinho, né? E alguém achou que o radinho ia acabar e a rádio não acabou e não vai acabar nunca. Não, vai. E eu vi uma matéria sobre um pai que, ao descobrir aos 6 anos, às vezes demora a descobrir que a criança tem... Demora? Sim. Descobriu que a criança... Ainda existe isso. Ainda existe isso, né? Aos 6 anos descobriu que a criança era autista. E a médica falou assim, olha, vamos fazer uma investigação na família. Sim. O pai, com 43 anos, quando fez o exame, também era autista. Isso acontece? Tem acontecido cada vez mais, né? A gente observa, assim, embora, não sei se as meninas concordam, eu acho que isso tem que ter muito critério. Né? O diagnóstico no adulto não é feito por qualquer pessoa, não assim, não é desmerecendo ninguém que esteja fazendo. Mas, assim, deve ser uma pessoa com bastante experiência para poder identificar. Então, a gente tem uma médica em Salvador, uma psiquiatra, né, Milena Pondé, que é uma pessoa que tem falado bastante sobre isso. Que várias entidades, digamos assim, que estariam classificadas em outras questões, como a depressão, como os transtornos de ansiedade, muitas vezes estão sendo diagnosticadas como autismo. Então, o fato de existir uma criança com autismo na família leva a gente, já alerta a gente para o fato de é possível que mais alguém tenha autismo. Mas é preciso ter muito cuidado, muito critério para se fazer esse diagnóstico. As próprias famílias estão começando a fazer isso, né? É engraçado. Sim. Quando a gente entrevista uma família que a mãe começa a falar do filho e depois ela fala assim, mas é igual a ele, hein? É igual o pai, também tem essas coisas. Começa a dizer que parece com ele, mas assim, é necessário muito critério, muito cuidado, muito conhecimento para se fazer exatamente esse diagnóstico no adulto. Né? As manifestações do autismo, elas têm que estar presentes desde a infância. Isso. Desde a infância. Então, uma pessoa que teve melancolia durante toda a vida e tem um filho com autismo, isso não significa que ele também tem autismo. Pode ser um problema puramente psicológico, né? Pode ser de outra ordem, pode ser até um transtorno, mas de outra ordem. Mas assim, eu acho que vale também a pena a gente pensar que existem sim os diagnósticos tardios, né? Eles existem. E muitas vezes, justamente por uma questão de exclusão, as pessoas aprenderam a camuflar o que de fato elas sentiam. Então, nós, de modo geral, se a gente sentar em um lugar, a gente tá aqui sacudindo o pé, né? Algumas pessoas precisam de uma maior movimentação para se autorregular. Então, às vezes, a vontade da pessoa era de fato levantar, essa necessidade era ela aprendeu a se camuflar, a ficar sentada e tá ali apertando o pé de alguma forma para estar sentado, para se autorregular. Então, isso existe, ou então, né? A ficar paradão demais, que é o meu caso, tá morto. Isso. Então, são estratégias e muitas vezes, principalmente o autista do nível 1, tem uma maior facilidade para camuflar, né? Que é o que a gente chama de masking social, né? Que é justamente essa ideia de fazer de conta que não tem para ser aceito. E aí nós estamos na contramão disso, de não precisar fazer de conta, né? De poder ser quem você é. Essa é a nossa ideia. É a única contramão que não gera multa, né, doutor? É verdade, essa não gera. Interessante é que dentro dessa... Não, por favor. Dentro dessa questão de capacitismo, a gente tá destrinchando bastante aqui o tema. E se você que está em casa, ligou a televisão, o rádio agora e tá ouvindo a expressão capacitismo, meu Deus, o que é isso? Vai assistir o programa todo, rapaz. Se ligue. A gente... Até a própria questão cinematográfica, né, os filmes, as novelas, enfim, de certa forma, achando, vamos dizer assim, pensando que estavam incluindo, estavam agindo como capacitistas. Por exemplo, durante muito tempo, se eu estiver errado, por favor, fique à vontade para me corrigir, não tenho problema nenhum com isso. As pessoas com deficiência mental eram tidas como super gênios, né? Os grandes artistas, grandes pintores.
maquiava essa situação dessa forma, né? Como se toda pessoa, ou autista, ou é um gênio para alguma coisa. Não teve um tempo que fazia muito isso? Existem gênios também. Existe, lógico. E eles, desculpem, também podem estar no transtorno. Tem, né? Eles podem. Isso, lógico. Mas justamente, é um espectro. Então eu tenho o gênio e eu tenho o que tem deficiência intelectual. E isso está no espectro. Eles podem ser autistas. Exatamente. Tá? Mamari. Não, eu ia exemplificar, na verdade, de trazer que, por exemplo, eu tô dando aula hoje na Universidade Federal da Bahia. E no semestre passado eu tive 3 alunos com autismo. Tive essa felicidade. E esse semestre eu tô com mais 3. Que carteira, que curso é que você dá? Letras? Eu dou na faculdade de educação, só que eu tenho disciplinas optativas na área de licenciatura, BI, né? Então tá de uma forma diversificada, e no curso de pedagogia. Então, assim, e tem sido uma discussão, assim, incrível, porque a minha disciplina é educação especial. Então, a discussão é sobre isso daqui. E, assim, teve aluno, por exemplo, que no meio do semestre, ele se sentiu à vontade de usar o cordão e ele nunca tinha se dito que tinha o autismo, por exemplo. Eu também não sabia. Então, vem nas camuflagens, né? Ele tá ali, ele tinha uma dificuldade de fazer a apresentação, suava. Depois desse dia, né, a gente vai deixando ele à vontade. Então, ele começou a ir de fone, cubo mágico e cordão. Gente, ou seja, se identificando total. Eu sou autista, galera, entendeu? Então, Total. assim... Saiu do armário. Saiu, Eu vi uma moça com deficiência falando dizer sobre isso. que ela saiu do armário quando ela admitiu, eu sou uma pessoa com deficiência. Exato. Interessante, ele se identificou completamente com vários símbolos do autismo para não ser discriminado, para dizer que era, para esclarecer. O programa está interessantíssimo, eu sei que você não vai sair daí, né, não vai de jeito nenhum perder o final, ou o outro bloco. Não muda a sintonia do rádio, não muda o canal da TV, a gente volta já já. De volta com a coletiva Capacitismo versus Inclusão. A gente estava falando muito sobre alguns transtornos e falamos bastante sobre o TEA. E quem está em casa aí ligou a televisão agora, o que é TEA? Olha, eu vou só dar uma pescazinha para você, porque eu vou ser bonzinho. Tem que assistir o programa todo, mas TEA é transtorno do espectro autista. É isso? Isso. E claro que tem a ver com autismo, mas ele amplia os diagnósticos, porque dentro desse universo tem muita coisa acontecendo, e a mudança da expressão de autismo para TEA, né, é justamente por causa disso. Estou com a Andrea Lima, que está aqui do meu lado direito, né? Ela é terapeuta ocupacional, especialista em desenvolvimento infantil, sócia fundadora do SEAD, Centro de Estudos e Atenção ao Desenvolvimento Infantil. Logo ali do lado, Manuela Guimarães. Ela é psicóloga, especialista em análise do comportamento aplicado ao autismo e sócia fundadora do Giramundo, espaço lúdico e terapêutico que eu tive o prazer de conhecer. Né? A parte do Teens, tem o Kids e o Teens, não é isso? E Mamari Lopes, ela é professora doutora da UFBA, diretora da empresa Alto Relevo Inclusão Escolar e fundadora e psicopedagoga do espaço Mamari Lopes, atendimento especializado à inclusão. Inclusão é uma palavra tão maravilhosa, gente, mas que faz tanta falta para quem não é incluído, né? E nós temos uma cidade como Salvador, nós fizemos aqui um programa coletivo, Mobilidade Urbana, e nos baseamos num texto de uma das literaturas da UFBA, de um jornalzinho interno da UFBA, e eles fizeram uma matéria chamada Imobilidade Urbana, e um dos escritores era Adalto de Jesus. Ele é cadeirante, e eu fiz uma matéria com ele na rua, e nós temos uma cidade que ainda deve tanto nessa questão de inclusão, você não acham? Com toda certeza. Para a pessoa com deficiência física, a cidade de Salvador em si é um grande empecilho, né? Especialmente para quem mora nas periferias, né? No subúrbio, nos lugares mais afastados de espaços de lazer. Então é como a gente estava conversando, né? A gente tem falado muito a respeito do autismo, porque de fato os diagnósticos sobre autismo ampliaram. A gente tem todas as clínicas, todos os espaços têm recebido mais pessoas com esse diagnóstico, mas a gente não pode esquecer que existem as outras deficiências e que os impedimentos são tão graves quanto, né? Então a gente conhece muitas pessoas com paralisia cerebral, por exemplo, ou outras razões que levaram
a ser um usuário de cadeira de rodas, que ficam impedidas de frequentar uma escola, de frequentar áreas de lazer, pela condição do espaço onde moram, né? A própria casa tem muitas escadas, moram numa ladeira extremamente íngreme. A gente sabe que essa é a realidade da cidade de Salvador. Então, a gente não pode esquecer, né, de estar atento a isso. Hoje a gente está vendo muitas ações voltadas para o autismo e isso, para mim, é muito preocupante, né? Que o restante dessa população com deficiência esteja sendo vagamente esquecido, né? A gente precisa estar atento que essas pessoas estão aí, que necessitam estar nos espaços públicos, necessitam estar nas escolas, necessitam trabalhar, e os impedimentos, como você colocou, da mobilidade urbana são imensos, né? E restringem demais a movimentação dessa pessoa pela cidade, né? Lembrar que o próprio Adalto, que é estudante formando de jornalismo na UFBA, e ele é cadeirante, né? E ele sabe, interessante que ele mora em Fazenda Coutos, subúrbio de Salvador. E nós marcamos a entrevista na estação da Lapa com ele. E aí a gente viu a dificuldade que o cadeirante tem. E depois ele falou, poxa, André, a gente pode ir embora com a equipe e tal, que eu vou esperar o ônibus. Não, pô. Eu queria, né? Claro que a gente podia até levá-lo em casa, mas eu queria mostrar, né, o cadeirante pegando o ônibus e tal. Ele pega o ônibus direto para casa dele, só que o mesmo ônibus que ele chegou na Lapa, que a gente entrevistou ele, um ônibus só, Fazenda Coutos, Lapa, é que tem o adaptação. Esse mesmo ônibus, sei lá, 300 horas depois, é que volta para Lapa, para Adalto. Eu não estou cometendo aqui nenhum recado político, partidário, não é isso, não importa. A gente está clamando aqui que esse programa, se chegar, claro que a gente sabe que as clipagens aí do governador, do prefeito, enfim, se atentam a tudo que se fala de governo, né? Então, se vocês realmente cliparam esse momento, é para isso, viu? É para ajudar, é para incluir, para acabar com essa questão. E só aproveitando já essa temática, a questão da acessibilidade, uma coisa que me inquieta muito, né? Então, eu gosto muito de festa. Salvador é uma cidade extremamente, né? Pensando nessa possibilidade. E algo que me inquietava muito, desde os 17 anos eu tô imersa aí nesse processo de inclusão, e eu não via as pessoas com deficiência nas festas. Eu não via. Eu falava, meu Deus, as pessoas não gostam de festa, né? Tipo, ironicamente falando. E aí eu fiz um projeto, eu e minhas amigas, a gente saía tanto no carnaval quanto nas festas, chamava Inclusão Também é Show. Eu entrevistava as pessoas com deficiência. Inclusão também é show. Pô, legal, gostei. Começou porque a inclusão também é moda. A gente falava de moda acessível na época que explodiu blogs, enfim. Eu queria fazer blog, eu não sabia falar de moda, sabia falar de inclusão. A inclusão também tá na moda e fiz o blog. E aí eu comecei a ir nas festas e virou Inclusão Também é Show. Eu entrevistava os artistas, entrevistava as pessoas raras com deficiência que tinha, eu ia atrás para buscar e catar alguém lá, e as agências. O curioso era, a pessoa com deficiência falava, eu só vi Saulo nos artistas que mobilizam bastante a questão de inclusão, então a maioria dos shows de Saulo a gente via, então era o show dele que eu preferia. E a fala delas, falavam assim, das pessoas com deficiência, a gente não vem no show porque o show não tem espaço acessível, não tem transporte, não tem calçada, a gente não consegue vir. Aí a gente ia para as agências de festa e eles falavam, a gente não bota acessibilidade porque a pessoa com deficiência não vem pro show. Isso é capacitismo. Total, entende? Lembrando que 13.146/15, Lei Brasileira de Inclusão. Tá lá a acessibilidade. Em todos os espaços. É lei. Entende? Então, de 2015. De 2015, a gente vê. Tem outras, obviamente, outros decretos, outras portarias, mas hoje a gente vê falar sobre isso. E Amanda, né? Amanda Soares, aluna lá da universidade, formou agora, parceira nossa aí, a gente conhece, amiga. PCD Perigosa. PCD Perigosa. PCD Perigosa. Entre aí você vai saber quem é a Amanda. Vale muito a pena. Acho que ela sozinha que daria conta de toda essa pauta. Mas, né? Enfim, então, assim, ela é uma das pessoas que falam sobre isso. Né? Que é um outro gancho que eu gosto de puxar, que é o seguinte. Inclusão não é papo de escola. Parece que só o professor precisa de formação. Só a gestão precisa. A pessoa com deficiência só vai pra escola. Entende? E não é sobre isso. E ninguém tem noção. Uma vez eu fiz um projeto pro Shop Salvador, que era esse Inclusão Também é Moda, com a cartilha ao nível que a gente chega, para ensinar as pessoas de como lidar com a pessoa com deficiência, porque é assim que funciona. E um projeto super válido, eu acho que valia a pena. Só que ninguém tem ideia que às vezes a pessoa chega no shopping, André, ela não consegue, ela compra a roupa do lado de fora porque a cadeira dela não entra na loja. Não passa na porta. Ou não passa no provador. Ou no provador. Meu amigo falou, Mamara, eu tenho que comprar sem experimentar porque minha cadeira não entra aqui. Alguém já parou pra pensar nisso alguma vez? Só quem... Absurdo.
E o mais interessante é que você coloca na escola, né? Os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos, eles convivem com essa realidade que tem que ser assim. Nós vamos ter no futuro uma sociedade melhor. Inclusão é isso, não é, André? É a nossa expectativa. Esperança. Que a inclusão, né? Que um dia a gente pare de falar em inclusão, porque enquanto a gente fala Precisa inclusão, falar. porque tem a exclusão. Entendi. Né? Que um dia Lógico. esse termo desapareça, né? Mas que a gente compreenda que estar na escola junto com outras crianças é o que vai modificar a sociedade como um todo. A responsabilidade de todos nós. É um começo, é um início para essa aproximação, né? Para essa afinidade com aquilo que tem uma diferença, né? Então o caminho é exatamente esse. Pois é, eu quero falar de outra sigla, né? Que a gente ouve muito falar. E TDAH, né? TDAH é o transtorno, me ajudem aí, por favor. Déficit de atenção, hiperatividade. E hiperatividade, né? Qual é o entendimento da educação sobre pessoas que fazem parte desse transtorno? Então, o TDAH é um diagnóstico não tão antigo assim, né? Mas que veio contribuir com muitas pessoas que tinham sinais de hiperatividade, de desatenção, e outros sinais, né, que estão em torno disso e que tiveram prejuízos na sua vida, né, que desde a infância até a vida adulta. Ele vai contribuir no sentido do esclarecimento de como essa pessoa se sente, das dificuldades que ela enfrentou ao longo da vida, né, ser desatento, ser inquieto, ser impulsivo, ter alterações de humor, né, tudo isso que pode estar dentro desse quadro de TDAH, que por muitos anos, né, por muito tempo, ofereceu prejuízos a essas pessoas sem que essas pessoas tivessem um reconhecimento de que aquele comportamento delas tinha um nome, tinha uma justificativa. Então, que algumas crianças extremamente inquietas, elas não são desobedientes, elas têm um transtorno, que é um transtorno psiquiátrico, tem uma alteração cerebral ali que conduz essa criança a ter esse tipo de atitude. É um outro diagnóstico que precisa de pessoas que realmente conheçam, que compreendam, né? E é como eu costumo falar sempre, não dar um diagnóstico, não oferecer a uma pessoa um diagnóstico é tão arriscado quanto oferecer um diagnóstico errado. Né? Exato. As duas coisas têm a mesma importância. Então tem uma polêmica enorme em torno dos transtornos mais psiquiátricos, né? Que eles são comportamentais, eles não são aparentes. Né? Tem uma polêmica enorme, né? Teve uma época que as meninas devem saber, TDAH foi inventado, Sim. Isso não existe. Gente, que absurdo. Né? Que isso não existia, que TDAH tinha sido inventado. Eu fui para uma escola que eu ouvi isso de uma bancada inteira de professores me dizendo isso, mas você não ouviu isso? Eu disse, não importa, eu lido com isso há muitos anos. E eu sei o que é uma criança inquieta ou uma criança desobediente, digamos Sim. assim, com uma criança que não controla o seu próprio corpo, que não controla o impulso. Sem querer invadir ou, sei lá, ou agredir a ética, como é que funciona o relacionamento dos terapeutas, dos educadores, dos psicólogos com os médicos? Você consegue trabalhar em conjunto? É importante essa questão? Pode ficar à vontade para responder. É essencial, né? O médico, ele é o especialista técnico responsável até pelo encaminhamento das terapias. Então, se a equipe clínica não tem um contato direto com o médico, é como se o tratamento ficasse enviesado. Então, pra gente é muito importante essa parceria. E, assim, até um pedido que a gente faz, né? Quantos mais médicos se sensibilizarem a isso, entenderem que, assim, eles estão com o paciente fazendo uma consulta. Nós, terapeutas, estamos, durante meses, aplicando, né, técnicas especializadas para que isso se desenvolva, para que esse paciente possa ter um melhor tratamento. Então, essa troca é muito benéfica para o paciente. E nessa hora, eu acho que a briga de egos precisa ser colocada embaixo da mesa, porque a prioridade é o bem-estar do paciente. Então, se essa comunicação é integrada, a gente tem um ganho muito significativo para o paciente. O próprio Né? diagnóstico de TDAH, né, Manuela? Ele é feito o médico, a família, os Isso. professores, E os especialistas, terapeutas, perfeito. os especialistas, porque não é simples, né? Oferecer Cada um fazendo a sua parte, né? Fazendo a Exatamente. sua parte. É isso que eu queria chamar a atenção. A articulação entre saúde e educação, ela é essencial, né? E a participação do médico é importante, a participação
todos os profissionais de saúde, que né, foi o que o Manu disse, a gente está ali com um único foco, a gente está ali com um único indivíduo para trabalhar seu desenvolvimento pleno, né? Mas a gente tem que lembrar, por exemplo, eu trago sempre para a escola, porque né, a minha área de atuação maior ela é na escola. Então, por exemplo, a escola precisa dessa equipe, já aproveitando esse gancho, precisa dessa articulação desses profissionais de saúde, né? Numa comunicação mais próxima, nas orientações possíveis de serem dadas. Agora, o que eu acho que vale a pena a gente falar também, assim, que cada um respeitando a sua área de saber. Né? Então, a gente está vivendo um momento delicado, isso hoje, né? E a gente precisa entender que é importante a participação de todos, mas cada um dentro da sua área de saber, dentro do que te compete a isso. Né? Então, o que é de definição da escola, tem que ser a escola que tem que definir dentro da sua avaliação educacional. O que vem da área da medicina, exemplo, a escola não pode diagnosticar uma criança, de jeito nenhum. Né? Assim como determinados profissionais, a depender do caso, também não pode. Então, isso é uma responsabilidade do médico. Assim como tem serviços da escola, que quem tem que dizer se tem a necessidade ou não desse serviço é a escola. É o professor. É o professor. Entende? Como é que o professor se comporta? Como é que, por exemplo, a família não fez consultas, não diagnosticou, muitas vezes, não estou julgando aqui, mas muitas vezes, por defesa, prefere ignorar ou não acreditar que aquilo está acontecendo, acontece isso também. Sim. E aí você está lá, Andréa, na sala de aula, ou Mamari, ou Manuela, identificam. Essa criança, com certeza, ela tem, né, algum transtorno. Como é que faz? Vai chamar a família e aconselha levar para o médico? Como é que conduz isso? Me perdoe a minha ignorância. Geralmente é a própria escola. Acontece isso? É o comum. É o caminho mais comum, digamos. Sim, né? o caminho mais comum. Assim, quando eu vou para uma escola, não sei a experiência de vocês, né? Quando eu vou para uma escola, seja ela pública, seja ela particular, eu vou na intenção de reconhecer de como essa criança está nessa escola, quais são as dificuldades que ela apresenta, que orientações e principalmente que parcerias a gente pode estabelecer entre a escola e a equipe especializada que está acompanhando aquela criança. Então, assim, essa criança provavelmente já tem um diagnóstico, né? Mas, assim, a escola fala pra gente da dificuldade que é, muitas vezes, de acessar a família para que a família assuma esse lugar de que é preciso cuidar, é preciso procurar um especialista para descobrir se há ali ou não um diagnóstico. E quando esses diagnósticos são dessa área mais comportamental, eles realmente são mais difíceis. Por conta de tudo que a gente já falou até aqui. Assumir que meu filho tem um transtorno não é fácil, porque a gente tem uma sociedade, né? Eu nunca me esqueço de uma mãe de um bebê com síndrome de Down que eu avaliei, praticamente recém-nascida. Quando, assim, na primeira entrevista com a mãe, eu conhecendo a criança, a mãe me disse assim, ela vai casar? Eu falei, meu Deus... eu não tenho certeza se ninguém vai casar. Efetivamente, tem um bocado de gente aí que eu não sei se vai casar. Mas assim, você vê a dor, a angústia, o sofrimento de se ter um filho com deficiência nessa sociedade capacitista é extrema. Então, a preocupação, a negação das famílias é porque ela está incluída nesse contexto, né? De rejeição, de exclusão. Meu filho vai ter namorado, meu filho vai trabalhar, meu filho vai se formar. Como é que vai ser a vida dele? A expectativa. Como é que vai ser a vida dele? Olha o olhar da outra criança, ele está isolado, a outra criança não quer brincar. Então, a gente tem que acolher primeiro essa família. E outra coisa, essa mãe e esse pai precisam de um acolhimento, né, mais profundo, até porque uma das dúvidas é, naturalmente, a ordem natural das coisas é que o pai e a mãe morram. E que o filho fique. Então, o que é que passa na mente do pai e da mãe? Sim. Poxa, eu vou morrer e quem vai cuidar do meu filho? Já aconteceu isso? Muito. O tempo todo. É a grande Como você fala, né? Todo pai e mãe tem medo de morrer e deixar os filhos. Imagina, né? Todo pai e mãe tem isso. Imagine o pai e mãe de uma pessoa, de uma criança com transtorno. Porque essa expectativa, né? Meu filho vai crescer e vai precisar cada vez menos de mim. Para essas pessoas, né, com filhos com deficiência, essa expectativa vai se estendendo, né, os alcances que ele vai ter vão ser mais tardios ou alguns não vão acontecer. Sim. Aquelas pessoas que não vão andar, não vão falar, alguns com dificuldades claras de empregabilidade, né, embora hoje esteja se trabalhando nesse sentido. Você me deu você me deu um gancho mas bom. Ainda assim, você me deu uma deixa boa. Eu queria falar um pouco sobre... A gente não tem aqui na bancada nenhuma advogada, né, advogado, mas eu queria falar um pouco sobre o estatuto da pessoa com deficiência, né? O que é que ele contempla, o que é que ele não contempla.
E eu peguei aqui um dado interessante aqui. Pela legislação, pessoas com dislexia, eu queria que vocês também, se possível, traduzissem para quem está em casa, né? Cada um escolhe um tema para poder falar. Dislexia, descalculia, dispraxia, esquizofrenia, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, distúrbio do processamento auditivo central, não são consideradas pessoas com deficiência para o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Você que está na... Eu quero começar com você, Mamário. Você está na UFBA, a gente sabe que a UFBA é, sem dúvida alguma, protagonismo de muitas discussões, de muitas lutas, de muitos embates. Natural. Sim. Ninguém vai querer tomar o espaço da UFBA em relação a isso, e é verdade mesmo, né? Existe luta, existe protesto, existe alguma coisa tramitando que, de alguma forma, né, mude essa realidade? Na verdade, vai muito além, né, do que questões práticas, né? Então, assim, é um entendimento político, realmente, né? Que, assim, só para vocês entenderem, eu vou resumir. Existe pela legislação, já desde a política de 2008, por exemplo, com a própria legislação brasileira de inclusão, quando você chama Estatuto da Pessoa com Deficiência, é a mesma lei que eu citei, a 13.146 de 2015, que é a Lei Brasileira de Inclusão. É o mesmo documento. E a gente tem, né, pela política de 2008, a política, quando eu falo, é a política nacional de educação especial na perspectiva inclusiva. É um documento importantíssimo para a gente na área. Eles delimitam como chama de público-alvo da educação especial. São as pessoas que têm os direitos aos versos, aos textos daquela política, daquele documento, certo? Então, hoje, no Brasil, por isso que entra questões políticas, financeiras, vocês vão entender, considerado público-alvo dessa política, por exemplo, são 3 grupos. Pessoa com deficiência, as pessoas com autismo e as pessoas com altas habilidades e superdotação. Então, esses 3 grupos, eles têm direito a tudo aquilo que está claro na legislação, desde a política, a Lei Brasileira de Inclusão, por exemplo, né? Sendo que tem outros documentos específicos do autismo, né? Especificamente. A Lei Brasileira de Inclusão, ela contempla esses 3 grandes grupos. Que, por exemplo, né, vou citar um exemplo de tem o direito ao profissional de apoio, né? Que é esse auxiliar que é uma pessoa que auxilia o aluno com deficiência ou com transtorno na escola, um exemplo. Essa é uma das garantias. O serviço do atendimento educacional especializado é uma outra garantia de inclusão que a gente tem na Lei Brasileira de Inclusão. É garantia. Garantia, direito. Só que o que acontece? Só tem o direito legal e financeiro, que, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas a pessoa, quando ela é declarada no censo escolar como com deficiência, tem um acréscimo de porcentagem de verba para o município. Além disso, quando ele é matriculado nesse serviço, a matrícula do Fundeb é dobrada. Entende? Então, perceba quanto isso é político financeiro. Então, se eu delimito que o público que tem direito a isso só são esses 3, só esses 3 vão ter direito a isso. Aí é aí que entra TDAH, dislexia, descalculia, que são transtornos, né? Então, a gente vê, por exemplo, a dislexia, a descalculia, a disgrafia, são transtornos de aprendizagem. Estão ligados às habilidades escolares, que é a dificuldade mesmo de ler, de interpretar, de troca de letra, de ter uma dificuldade muito grande de você analisar um cálculo, montar uma conta, trocar 6 pelo 9, trocar o P pelo B. Então, são coisas de habilidades escolares, por exemplo. Essa galera aí, ela não está contemplada nesse público. Então, teoricamente, legalmente, financeiramente, eles não têm o direito a esse profissional. Eles não têm direito a acesso a esse atendimento educacional especializado explicitamente na lei. E aí é, de fato, uma luta. O próprio movimento das famílias já é antigo isso, né? E aí, em 2021, lançaram uma lei nova, e existe, eu não me recordo exatamente o número, é 14.300 e alguma coisa, que é justamente para os transtornos. E aí ele dá uma condição de acompanhamento pleno dessas crianças na escola e na saúde. Só que ela não é clara, como a maioria das nossas leis. Existem brechas e a gente vai manejando, né? Então, exemplo, é bom você ter falado isso para esclarecer para as famílias, por exemplo, de que com essa lei nova, ela continua sem garantir o que a lei brasileira trazia. Entendi. Entendeu? Entendi. Ela garante atendimento, ela garante acompanhamento, outra questão. Agora, vale a pena ressaltar que o fato deles não estarem na Lei Brasileira de Inclusão, eu vou abandonar a criança ali. Eu não vou dar nenhum serviço, entende? Aí é uma responsabilidade da rede, da instituição, de ajustar, porque o que eles precisam é de ajuste, às vezes mínimos, de uma adaptação de prova, de uma forma mais clara de explicar, de uma estratégia dentro de uma sala de aula, uma coisa muito prática. Porque você trabalha esse transtorno com estratégia. O que a gente precisa fazer, na verdade, é trazer da sociedade, movimentar, mobilizar
um engajamento, gente. Vamos juntar nessa... Eu fico feliz, lógico. Os padrinhos que os transtornos acabam adquirindo ajudam muito. Não dá para ignorar o crescimento que veio do tema com o Marcos Mion, o apresentador da Globo, tendo um filho Romeu, né? Sim. O próprio Zé Eduardo, que é padrinho da causa autista aqui na Bahia, o Bocão Zé Eduardo. Enfim, pessoas como essa, mas qualquer pessoa, a gente precisa se engajar para que não passe despercebido. Eu me lembrei também hoje nas conversas da redação que eu estudei no ISBA a vida inteira, quase, praticamente. E meu ponto de ônibus, engraçado que Salvador hoje está tão violenta, né? E eu com 8 anos, eu pegava 4 ônibus. E meu único medo, perigo era dormir no ônibus. E o motorista e o cobrador, minha mãe já conhecia todos, eles me acordavam nos meus pontos de ônibus. Eu já vivi numa Salvador assim, meu Deus, que bom seria que voltasse assim. E o meu ponto de ônibus era o ponto do Instituto Baiano de Reabilitação. Ali, era o meu ponto de ônibus. Ou seja, a gente via aquelas pessoas chegando e saindo, a gente acaba acostumando a conviver e não ajuda e não faz nada para aqui, né? Se desde aquela época, né? E a gente... Eu queria até voltar num ponto importante do que Mariana coloca, porque assim, a gente vai criar quantas leis para proteger a infância e a adolescência? Quantas leis a gente vai precisar criar? Porque assim, tem o que a criança tiver dentro de uma escola, se ela precisa de ajuda, ela tem que ser amparada. E é isso? Então, a gente não tem que criar uma lei para dislexia, outra para outro transtorno. A gente tem que entender que a infância tem que ser protegida. Então, isso é uma questão fundamental. Eu me lembro também, gente, eu tenho 40 anos de formado, então eu tenho história demais. Eu fui numa escola pública ver uma criança que eu tinha com síndrome de Down, e quando eu cheguei lá, eu vi uma criança com um olhar tão assim, raivoso, uma criança enfrentando a gente com o olhar, uma criança, né, assim, numa postura ostensiva. E eu perguntei, o que ele tem? Por que ele está assim? E a diretora da minha escola me disse, ele é o sobrinho do maior traficante de drogas dessa região. Então, ele é uma criança criada na violência, na segregação daquela região onde ele vivia. E eu me lembro, assim, da escola extremamente preocupada com o meu paciente e eu dizer, eu estou muito mais preocupada com essa criança. Eu estou muito mais que não tinha transtorno. Pelo menos, né, diagnosticado, não. Nenhum. Questão nenhum transtorno. Ele era uma criança que vivia no meio violento. Veja precisa também de atenção. Isso. Esse olhar... de uma atenção específica e que não era oferecida. Quanto às questões socioeconômicas são importantes. Impactam. E, assim, e é como eu dizia, não venham para cá dizer para a gente agora que o problema da escola pública é a criança com deficiência. Por favor, vamos colocar cada coisa no seu lugar. A educação nesse país, ela é muito ruim. Então, não é a criança com deficiência que causou isso. Eu vou te deixar falar, Amanda, eu vou falar de você também, inclusive, né? Que às vezes a burocracia, gente, cansa, a burocracia brasileira cansa. A gente tem uma lei tramitando em Brasília, né, agora, que exclui a necessidade que o cego tem de fazer exames anuais para provar que é cego. Aqui em Salvador, o vereador Leandro Guerrilha trouxe lei municipal, né, conseguiu aprovar, para que as pessoas que têm os cegos não precisem todo ano provar que é cego para ter que renovar, Flávio, Jojó e Dão, a carteira para não pagar ônibus. Gente, isso não tem que... Quer dizer, precisava criar uma lei para isso. Né? São absurdos. E aí eu vou trazer a questão que eu conversei um pouquinho com você lá, no seu espaço, no espaço de Giramundo, que você atende com filantropia e não fez nenhum convênio ainda, não sei, é dificuldade, burocracia, pode falar, mano. A gente tem uma questão, né, de dificuldade de burocracia para conseguir atender a demanda que chega sem custo, porque o trabalho e manter um espaço gera custo também, né? Então, algo que eu queria trazer também para nossa discussão, que é a implicação de disponibilidade financeira para ter um atendimento qualificado. Então, assim, eu fico muito preocupada quando a gente vê as pessoas com poder aquisitivo desfavorecido, que não conseguem ter um atendimento de qualidade. Essa questão financeira porque a gente precisa, uma boa cadeira de rodas é muito mais caro. É muito mais cara. Então, se a gente vai trabalhar com comunicação alternativa, a gente precisa de um aparelho para isso, né? Não é só
comprar o material e fazer com o Velcro, pode fazer dessa forma, mas é muito mais efetiva quando a gente pode fazer uso de recursos tecnológicos que custa muito caro, né? Então, isso é muito importante. Isso é pensar em inclusão. E quando a gente chega numa escola, né, que a Andrea trouxe, e chega na escola e percebe que aquela outra criança que não tem nenhum transtorno está precisando de um olhar atento, isso também é inclusão. Porque inclusão não é olhar só para pessoas com deficiência. E quando a gente precisar, quando a gente puder parar de falar sobre inclusão, é quando o nosso coração vai estar assim, ó, em paz, né? O nosso coração de terapeutas, assim, poxa, precisar de uma lei para a pessoa ter o direito a ter uma educação de qualidade? Precisa de uma lei para isso, escolas? É isso mesmo? Então a gente tem que brigar, processar, entrar na justiça para garantir um direito básico que está lá na Constituição Federal. Então vamos aí, advogados, entende? Vocês que são... vamos engajar nesse movimento. E lembrar o seguinte, que às vezes a família é de poucos recursos, é pobre, mas o Estado é rico, tem dinheiro, dá para fazer, dá para assistir. Na verdade, e tem essa questão que as meninas trouxeram, e além disso, a própria lei, ela ainda, o básico não é cumprido, entendeu? Então, por exemplo, eu trabalho com rede pública, e eu sei que isso passa muito por questão de vontade política, de investimento nessas questões, né? E aí, passando para o que a Andrea trouxe, porque eu acho essa reflexão importantíssima, eu falo isso muito nas minhas palestras para os meus alunos. O problema ali não é o aluno com deficiência, o problema ali não é a inclusão, o problema ele é muito maior, ele é muito anterior a isso, o problema ali é uma educação. Isso. A gente está falando de uma educação precária em todos os sentidos, e aí reflete e cai mais para quem? A mesma educação que vai fazer diferença, sabe quando? Quando você, que se a carapuça lhe couber bem feito, pega o seu carro e coloca na vaga, empatando uma rampa. Exatamente. Ou numa vaga de deficiente, sem ser deficiente. Ou senta numa cadeira no ônibus, ou senta no metrô. É isso. A educação é isso. Uhum. Vai fazer falta lá, né? Faz falta. Aí quando, inclusive, teve um shopping que deu briga. O shopping permitiu que a Trans Salvador entrasse no shopping. Lembra? Você não vou dizer o nome aqui, mas vocês lembram disso? E aí o bonitão da academia que parou o carro, queria bater no agente da Trans Salvador, porque estava sendo multado e guinchado o carro. Porque ele se achava, ele bonitão, que ele tinha que estacionar o carro para ir correndo para a academia. Uhum. Educação, né? Absurdo, né? Exatamente. Então, no dia que a gente estiver, e eu costumo falar muito para os professores, meus colegas, né? Que quando é toda uma diferença de se você se considera um bom professor, você consegue ter uma boa prática, independente do estudante que você tenha, né? Então, só retomando até uma pergunta que você fez em relação a fazer o quê que essa criança chega, às vezes, sem o diagnóstico, às vezes sem o apoio da família. Cara, a criança tá ali na sua frente. Ela tá te mostrando o tempo inteiro quais são as dificuldades, quais são as habilidades. Isso independe, claro que o diagnóstico ele é importante, tá? Mas eu costumo brincar com eles e falar, gente, o diagnóstico não vem com receita pedagógica atrás. Então, só para concluir aquele raciocínio que a gente estava antes, é justamente isso. É um diagnóstico, uma condição que às vezes a família tem dificuldade de lutar. É isso que eu sempre falo, gente, a gente tem que ser parceiro da família. Não adianta ser adversário. Então, é muito comum a gente ouvir, porque a família não faz nada, eu não vou fazer. É o contrário. A criança que a família não faz nada, você precisa puxar. Fazer muito mais. E você não vai esperar... que mais precisa. Que mais precisa. E às vezes, uma vez eu conversando com a mãe no interior, eu trabalho muito com o interior. Inclusive as questões das crianças escondidas, absurdamente. Há crianças vividas em tablados até hoje, escondidas e trancadas. Isso é a realidade da Bahia. Então, assim, a mãe falou assim, porque nunca ninguém me ouviu, nunca ninguém me ajudou, por que eu vou falar com você? Por que eu vou entender o que é que meu filho tem? Entende? Então, assim, é um negócio absurdo social ainda, né? Que é aquilo que a gente tá conversando sobre isso. Então, eu acho que a questão da educação, eu tento conscientizar muito nessa linha, da gente conhecer nossa criança, a gente identificar quais são as barreiras e tirar o foco ali da deficiência. Incluir a família, né? Exatamente. Incluir a família, não tem ponto de oi. Meninas, com todo respeito, lógico, mulheres, a gente passaria aqui mais 3 horas falando do tema importantíssimo. Espero até que a gente possa, de repente, montar outro tema dentro do conteúdo para a gente gravar outro programa. Mas TV e rádio não tem todo o tempo que a gente queria ter. Então eu vou usar esses últimos minutos agora para vocês, uma a uma, se apresentarem, darem o seu arroba. Hoje o arroba é tão importante, né? Claro. Darem o seu arroba. Quem quiser dar um telefone, endereço de onde vocês trabalham, ou quem quiser tirar mais dúvidas, ou quiser o acolhimento de vocês, fique à vontade. Faz teu nome, Andréa. Então, para me encontrar, para me localizar, seria o nosso Instagram, que é o @CA de Salvador, que é assim, né, que a gente coloca sempre, a nossa forma de comunicação não é simplesmente divulgar o trabalho do SEAD para atrair pacientes, né? Então eu costumo dizer que nós somos parte de uma sociedade civil que tem que estar ao lado das pessoas que necessitam da nossa contribuição, da informação para a sociedade, a transformação da sociedade,
Então, o SEAD tem essa função desde sempre. O nosso papel não é simplesmente aplicar técnicas, mas é realmente contribuir para a transformação da representação social da deficiência. Essa sempre foi uma discussão do SEAD e essas discussões a gente leva para o nosso Instagram, para as nossas redes sociais. O ano passado nós fizemos um manifesto pelo direito da criança com deficiência, demos voz às próprias famílias, a entidades públicas que trabalham também com a pessoa com deficiência. Então o nosso caminho é esse, né? Acho importantíssimo, queria agradecer. Foi muito importante estar aqui com vocês, estar aqui com o André e poder trazer esses questionamentos, né? Expandir esse conhecimento e essa informação para um público muito maior. Muito obrigada. Manuela Guimarães. Em nome do Giramundo, eu me sinto completamente lisonjeada, né, de poder participar desse momento e de mostrar para vocês que essa causa é uma causa que é nossa, né? Então a gente precisa mesmo militar sobre inclusão, falar sobre inclusão, porque conhecimento salva, né? Então conscientização é muito importante. Para entrar em contato com a gente, @giramundo.oficial e conhecer um pouquinho do nosso trabalho, que é um trabalho muito sério e que tem uma expectativa de inserção social de fato. Mamari. Bom, gente, eu queria agradecer também, né? Dizer que é uma felicidade imensa falar sobre essa temática. Acho que dá para perceber que a gente se empolga, né? A gente fala bastante. Então, eu estou completamente à disposição para tirar dúvidas, para ajudar, para ensinar no que a gente conseguir. Estou lá na Universidade Federal, na Faculdade de Educação. Né? Eu tenho o meu Instagram, que eu terminei virando um instrumento formativo. Então, eu transformei meu Instagram pessoal em profissional, justamente para informar as pessoas que não são da área. Então, se você tiver mais interesse em saber sobre questão de inclusão escolar, capacitismo, tudo isso que a gente conversou, né? Podem ir lá me seguir no @mamari, com Y, Lopes, Inclusão. Né? E lá vocês vão conhecer mais a minha história e os lugares de atuação. Né? Então, entrando lá, vocês vão ver o trabalho que a empresa faz de consultoria para rede pública, rede privada, assim como o nosso espaço também de atendimento diretamente às crianças. Então, eu queria realmente parabenizar, né, André, aí toda a sua equipe, agradecer e dizer que eu acho que que esse bate-papo fique marcado aqui no coletivo. Né, que não seja pontual, que seja transversal, que vocês provoquem essas temáticas e que venha trazendo conscientização cada vez mais, entendendo, como o Manu falou, que é uma causa nossa. Né? Então, desde já eu quero oferecer, né, o nosso espaço, em nome de Lute Lima, Alexandre das Seixas, em nome dos vereadores daqui da casa, eu quero oferecer o Centro de Cultura da Câmara, o tanto foi aí quanto o auditório, se precisarem usar para fazer atividade nesse sentido. É do povo, você também que está em casa aí, viu? Tudo aqui é público, mas as pessoas às vezes não conhecem, então à disposição de vocês também. Quero agradecer a todo mundo, quero agradecer a Jane Freire, Mariana Tosta, Cristiane França, todo mundo me ajudou a fazer esse programa aqui. Legal. Aí tem aqui a Raonita ali com a Raonita ali, Joilson, Flávio, Cláudio Neiva, tem Eduardo Lima que está lá no áudio também. Hilton Coelho, Hilton Zal, não é isso? Hilton Coelho é o deputado. Hilton Zal, grande Hilton Zal da Rádio Câmara. Obrigado por tudo. Esse programa é feito a muitas mãos e principalmente a muitos corações. Muitos corações. E dizer o seguinte, né? Que nós temos consciência que tudo que acontece aqui, água, luz, o salário, o pão das minhas crianças, quem paga é você que está em casa. É dinheiro público, é imposto. E por isso nós temos a obrigação de fazer a melhor programação, o melhor conteúdo, porque, né, temos que usar bem o seu dinheiro. Então não muda o canal, não muda a sintonia da rádio, porque a TV Câmara e a Rádio Câmara tem o melhor para a sua família. E não precisa tirar as crianças do sofá, né? Porque a programação aqui, limpa, 100% limpa, tá bom? Obrigado por tudo, beijo no coração e se comprometa com esta causa também.